aí, meu povo? Tcharam! Primeiro vamos falar do cenário, né? Toda vez é um cenário diferente que eu preparo pra vocês, assim, com muito carinho, muito amor. Hoje o nosso assunto é como é morar com a host family indiana. Eu resolvi gravar esse vídeo porque até mesmo as minhas amigas que moram aqui, mas que moram com host families americanas, têm curiosidade, sempre me fazem perguntas. Antes de ter vivido essa experiência com a host family indiana, o que eu sabia de indianos era o que eu tinha visto em Caminho das Índias. Então eu entendo algumas perguntas do tipo: eles têm vaca em casa? Eles têm elefantes? Você precisa usar sari quando você tá trabalhando? Mas enfim, vamos lá começar o vídeo, roda a vinheta. Que eu vou falar sobre eles é que sim, eles têm essa mania de dar essa mexidinha na cabeça, assim, quando eles falam. Sim, isso não é mito, isso é verdade, eles fazem muito. Gente, então assim, esquece um pouco o que você viu em Caminho das Índias, tá? Muita coisa sim é igual, mas a Índia é um país enorme, com regiões tão diferentes e culturas tão diferentes que os idiomas na Índia são diferentes. Por exemplo, a minha host mom, ela fala Bengali. O meu host dad falava Hindi. São idiomas completamente diferentes. Ela falava a língua dele, mas ele não falava a língua dela. Mas ambos falam inglês, então o negócio funcionava. Uma das coisas que a gente sabe muito, assim, que é muito forte se falar indiano, não come carne, a vaca é sagrada. Os meus hosts, eles não comiam carne de vaca em casa. Mas não era nem por uma questão deles, era mais os pais deles. Eles não acreditavam que a vaca fosse sagrada, ao contrário do que muita gente pensa, nem todos os indianos acreditam que a vaca seja sagrada, os meus hosts não acreditavam. Tinha muita coisa que eu ia falar assim do Caminho das Índias. Por exemplo, teve uma vez que eu via no Caminho das Índias que se você fosse sair de casa e tivesse uma vaca lá fora, era um sinal de boa sorte, né? E aí teve um dia que tinha um monte de vaca lá atrás, tipo meio no quintal. E aí eu falei, nossa, é um sinal de boa sorte. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, ué, você não acredita que quando a gente vai sair de casa tem um monte de vaca lá fora, é um sinal de boa sorte? A minha host olhou pra mim e falou, de onde você tirou isso? Então não, eles não acreditavam que a vaca era sagrada, mas eles não comiam, porque os pais deles acreditam nisso. Então, desde criança, por uma questão de respeito e de tradição, eles não comiam. Pelo menos não em frente aos pais. A minha hosta falou que sim, ela comia, ela só não preparava. E se ela estivesse num canto ali e alguém oferecesse, ela comia. Mas ela disse que ela mesma acredita que nós, né, no geral assim, nós não deveríamos comer nada que fosse maior que a gente. Então a vaca é um animal que é maior que a gente, então a gente não deveria comer. Então, mas ela detestava peixe, ela não comia peixe não por uma questão de consciência animal ou religião, ela disse que odiava o cheiro, porque como os pais dela não comiam carne de vaca em casa, então eles comiam muito peixe e frango, principalmente peixe. Ela disse que comeu tanto peixe na infância que ela não aguentava mais nem o cheiro de peixe. Para o azar dela, que eu comia muito peixe na casa, né? Então, aí já puxa para o outro assunto. Eu não podia comer carne de vaca na casa. Se eu comprasse alguma coisa em outro canto e quisesse levar para casa, tipo, sobrou no restaurante e queria levar para casa, tudo bem. Mas cozinhar em casa, não. Até então, quando eu cheguei, tinha essa regra. Eu comia frango e comia peixe. Então eu cozinhava muito peixe e ela saía abrindo as portas e as janelas porque ela odiava o cheiro. Sim, agora sim, para os pais dele, eu via que pro pessoal mais velho, assim, eu conheci tanto os pais do meu host dad quanto os pais da minha host mom, que eram pessoas assim totalmente diferentes em relação a crenças, em relação aos modos, e ambos da Índia. Foi muito interessante. Por exemplo, os avós, os pais do meu host dad, eles eram bem mais religiosos. Eles eram aqueles indianos assim
que a gente tem mais assim na cabeça, o estereótipo. Antes deles chegarem, a minha hosta comprou um altar, alguns deuses, alguns incensos, algumas coisas, porque a avó, ela rezava todos os dias, 2 horas por dia. Gente, era todos os dias mesmo, assim. Quando ela começava, ela tocava um sino, era um sinal de que ia começar. Então, durante esse período que ela estava rezando, a gente fazia as coisas normais, assim, mas a gente não colocava nenhuma música, tentava não fazer nenhum barulho, tentava ficar o mais quieto possível, assim, em respeito quando ela estava rezando. E aí, quando ela terminava, ela tocava um sino de novo que simbolizava que ela tinha finalizado ali a oração dela. E a minha hosta respeitava, assim, mas ela falava as coisas bem maldosas. Ela ficava, nossa, eu não sei o que ela tanto tem pra falar com os deuses. Eu acho que os deuses já estão de saco cheio dessa mulher. Ela, sim, a avó, era uma pessoa que acreditava que a vaca era um animal sagrado. Então, mesmo quando eu levava alguma coisa que tinha sobrado, alguma carne, eu não comia na frente dela, assim, por uma questão de respeito, né? Ah, outra coisa sobre cozinhar, por exemplo. Eu cozinhava peixe e frango. Então, ela não. Então, as panelas e as tábuas que eu cortava as coisas eram separadas. As tábuas que eu usava, faca e tudo, ela não usava. Se foi cozinhado o animal, cortado o animal ali, ela não usava. Não, eles não usam sari o dia todo, pra todo canto. Eu não precisava usar sari, eu usava as minhas roupas normais. E uma vez eu fui perguntar isso à minha hosta, assim, toda estereotipada, né, minha cabeça toda boboca. Eu falei, Mas você não usa sari em casa? ela falou, Del, primeiro, sari é uma coisa muito cara. Você acha que eu vou usar sari pra ficar aqui cuidando de bebê, pra ficar dentro de casa, limpando a casa, fazendo as coisas? Claro que não, menina. Mas sim, as roupas da avó paterna, elas eram mais indianas, sabe? Aqueles vestidinhos fechadinhos até aqui. O vestido vai até depois do joelho e depois ainda tem uma calça. Vocês podem me perguntar, mas Del, eu vi lá no Caminho das Índias que tem a questão das castas e dos Dalits. Sim, é verdade, mas mais uma vez não é em toda a Índia. Algumas regiões da Índia realmente eles têm essa questão dos intocáveis, que são pessoas muito pobres. E sim, eles são os Dalits, é a casta mais baixa que tem. São pessoas que vão fazer aqueles serviços assim mais braçais, né? Religião. Eles são politeístas, eles acreditam na existência de vários deuses. Mas eu acho que os que a gente mais conhece e os que são assim mais adorados por eles são Ganesha, Parvati e Shiva. Assim, os avós me explicaram várias vezes as histórias. Eu gostava muito quando eles contavam as histórias, o porquê das coisas de acordo com a religião deles. Eu achava bem legal, o início do mundo, o que eles esperavam para o fim do mundo, para depois da morte. Eles acreditam em reencarnação. Então, assim, eu achava muito interessante. As mulheres casadas, elas usam aquele negocinho vermelho aqui na cabeça, e significa aquilo ali que é aquela mulher casada. Mas também elas usam tipo um colar quando elas se casam, que é como se fosse a aliança para o casamento que a gente conhece. A minha hosta é muito ocidental, viu? Ela usava aliança assim, agora que eu lembrei, tinha um diamante enorme na aliança dela, inclusive. Ela não usava colar não e não usava um negocinho vermelho na cabeça não. A minha hosta era a indiana menos indiana que eu já conheci. Os casamentos. Gente, os casamentos na Índia são uma festa, minha filha, é o rolê.